Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Deste vida e amor, trouxe luz à escuridão e nos deu esperança, restaurou nosso coração. Grande é o Senhor, deste vida e amor, trouxe luz à escuridão, nos deu esperança, restaurou nosso coração. Grande é o Senhor, és o meu respirar, então te dou meu louvor, todo louvor és o meu respirar, então te dou meu louvor, somente a ti. E amor, trouxe luz à escuridão, nos deu esperança, restaurou nosso coração. Grande é o Senhor, és o meu respirar, então te dou meu
Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. outro como tu. Não há outro que se compare ao Senhor. Seja exaltado, Jesus, nós louvamos o teu nome. O teu nome está sobre todo nome. O teu nome está acima de todo nome. Não há outro que se compare. Tu és digno, só tu és digno, Jesus, de toda adoração, de todo louvor. Recebe, Senhor. Recebe a nossa adoração. Recebe a nossa adoração, Jesus. Louvo o teu nome.
ao longo da nossa vida, pelas nossas vivências. A gente sabe que a gente é amado, o problema é que a nossa visão do amor, ela está corrompida a partir das nossas vivências. E eu creio em um tempo em que o Senhor está querendo curar os nossos filtros, para que nós possamos compreender a altura e a profundidade, a extensão do amor de Deus que excede todo entendimento. cachorro e meu filho acabaram tendo um embate no corredor. Então a perninha dele acabou atingindo o olho do meu cachorro. E por pouco, a visão dele não foi comprometida completamente. Aquilo doeu nós muito como família. E agora, quando a Simone começou a falar, e o Senhor estava ardendo isso no meu coração, há embates que estão acontecendo nas nossas vidas. E nós temos permitido que a nossa visão seja comprometida. Há embates que nós estamos vivendo em família, nos relacionamentos, que você tem permitido que a sua visão esteja agora completamente fechada. E o Senhor tem te dito essa noite: é tempo de você abrir os teus olhos, é tempo de você procurar ajuda, é tempo de você abrir os seus olhos, porque o futuro que o Senhor planejou para você e para sua família não foi comprometido. A visão dele não é a sua, a visão dele é maior. Eu bem sei que pensamentos tenho ao teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Para de esperar o fim, para de esperar a cruz, para de esperar o luto, para de esperar o divórcio, para de esperar a perda, para de esperar o divórcio, para de esperar o comprometimento da tua empresa, para de esperar aquilo que vai dar ruim, porque o Senhor tem te dito: eu tenho pensamentos de paz ao teu respeito. Essa noite é uma noite de você aceitar, de você assumir o amor do Senhor sobre a tua vida, porque a visão que Ele tem sobre o teu futuro não foi roubada. A visão que Ele tem sobre o teu futuro não foi roubada. A visão que Ele tem para o teu amanhã não foi roubada. A visão que Ele tem para o teu amanhã não foi destruída. A tua visão, a visão dEle está intacta. A visão dEle está inteira. A visão dEle continua fiel, continua leal. Para de olhar para os céus conforme o teu olhar. Para de olhar para os céus conforme as tuas dores. Para de olhar para o teu casamento com as tuas dores. Para de olhar para os teus filhos com as tuas dores. Porque o Senhor tem dito: olha comigo, olha como eu olho. Olha como eu olho. Olha como eu olho para ela. Olha como eu olho para essa situação. Porque quando o Senhor olha para nós, Ele nos ama. Ele nos ama. E Ele nos ama, e o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor, Ele lança fora toda angústia. O perfeito amor, Ele restaura aquilo que está quebrado. Aleluia, aleluia. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra
de Deus curar a tua visão. Deixa o amor de Deus restaurar todas as coisas, restaurar aquilo que foi quebrado, restaurar a tua confiança. Deixa o amor de Deus curar a tua visão. Sabe o que despedaça todo jugo? É o amor do Senhor. O que despedaça todo jugo é o amor do Senhor. Amém? Esse amor que é mais forte que a morte. Esse amor que escala montanhas. Amém? Esse amor que destrói as mentiras. Amém? Eu quero convidar você mais uma vez a declarar essas verdades. Eu quero convidar você a juntos nós declararmos essas palavras que nós acabamos de dizer, mas eu quero convidar você a declarar isso como uma declaração profética sobre a sua vida. São palavras que, se nós liberarmos com fé, elas têm poder de destruir com toda a cadeia, com toda a prisão que existe na tua vida, com toda a mentira que existe na tua vida. Então eu quero convidar você a ficar de pé, se você não está em pé, porque você é um soldado, amém? Você é um soldado e você tem sobre você a unção do Senhor, amém? Então todos agora, queridos, todos agora se levantem numa atitude de autoridade e nós vamos declarar com fé, quem é o nosso Deus, o que Ele faz, o poder do seu amor, amém? Destrói as mentiras pra me encontrar.
bem, gente, glória a Deus. Reunião muito especial hoje que nós estamos diante do Senhor. A pastora Letícia deu alguns recados, mas eu queria dar mais um. Domingo que vem, não perca. Domingo que vem é um domingo, é um culto que você não pode ficar de fora, e é aquele culto para você trazer um visitante. Amém? Guarda isso no teu coração. Domingo que vem é um culto bastante especial, a palavra que será repartida aqui, tudo que vai acontecer. Então, se tem um domingo para você trazer alguém, é domingo que vem. Amém? Guarda isso, já começa a convidar. Vou pedir até para o pessoal da mídia encaminhar para os lives, e ali no nosso aplicativo também o convitinho, mostrando o endereço para você estar repartindo, chamando todo mundo, porque vai ser muito especial o tempo que nós teremos domingo que vem. Glória a Deus. Eu confesso para vocês que não passei muito bem hoje. Aquela esposa me olhou, né? Uma pressão, sabe? Eu acho que é por causa dessa palavra. Eu acho que eu vou mexer num vespeiro hoje. Comunhão, a gente tem esse momento onde a gente vai repartindo aquilo que Deus está fazendo conosco. É uma mesa sempre preparada pelo Senhor, que nós vamos repartindo a nossa vida e vamos dividindo aquilo que a gente está entendendo, o alimento que o Senhor traz para nós, a gente reparte, e essa é a vida em comum da igreja. E por aquilo que a gente viu, a gente participa no mínimo de 2 lives, né? O life nosso aqui na igreja, e a gente participa do life do Yus, e é interessante como os 2 momentos são muito diferentes, né? Aquilo que é falado, aquilo que é conversado. Por quê? Porque existe algo que Deus faz em nós, e é um alimento que Deus traz individualmente, a gente vai percebendo e vai repartindo, e é incrível aquilo que a gente ouviu, que Deus fez e está fazendo conosco a partir daquela palavra, que foi sobre os nossos medos. Se você não estava aqui domingo passado, porque eu sei que muitos não estavam, né? Vá lá no nosso canal do YouTube e assista essa palavra, porque vai fazer muito mais sentido aquilo que a gente vai ouvir hoje, também conhecendo aquilo que foi repartido no domingo passado. Então, YouTube Sabote Floripa, Instagram Sabote Floripa, você, se ainda não segue, nos acompanhe por ali. Bom, o texto da semana passada, a respeito do medo, que ele foi repreendido por Jesus, e ele foi vencido pelo amor, é um texto de Mateus capítulo 14, depois Mateus capítulo 8. De repente você, ouvindo esse texto de novo nessa noite, você vai pensar, mas tem mais alguma coisa aqui? Porque semana passada a gente já achou algo que foi bastante importante para nós. A gente me chamando, manda eu ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água, foi na direção dele, mas quando reparou, falamos bastante sobre isso, tirou seus olhos de Jesus, e ele olhou para o vento, ele fica com medo, e ele começa a afundar nesse momento. E ele gritou para Jesus: Senhor, me salva. E imediatamente Jesus estende a mão, Jesus segura Pedro pela mão e diz para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. E Mateus capítulo 8, 24 e 26, história diferente, mas um contexto parecido com aquilo que Deus estava provocando, trabalhando, confrontando na vida daqueles discípulos. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e repreendeu o mar que estava agitado. Então, nessas 2 histórias, Jesus não repreende e confronta somente o medo. A gente vai achar isso rapidamente. Jesus também repreende
a incredulidade. E isso vai aparecer em muitos momentos. Os discípulos aqui, nessas duas situações, eles estão apavorados. Eles acordam Jesus em uma delas. E ele primeiro acalma o vento, ele acalma o mar. Depois Jesus olha para eles e faz uma pergunta direta que revela a outra coisa que ele confronta então na vida daqueles discípulos, que é justamente a incredulidade. Para Jesus, o medo e a falta de fé caminham juntos. As duas situações estão sendo abordadas aqui pelo nosso mestre, mas são problemas diferentes. Por isso, esses dois problemas estão sendo tratados também em semanas diferentes. Na semana passada, a gente exclusivamente falou sobre esse medo. E como nós somos encorajados por Jesus para nós andarmos sem medo nas nossas vidas. E como isso é possível? Porque o Senhor, Ele mostrou para os seus discípulos, é possível nós vivermos uma vida assim sem medo, sem sermos atormentados, dirigidos pelo medo. O medo, ele é uma reação nossa imediata, mas a falta de fé, ele é um fundamento nas nossas vidas que precisa ser restaurado. O medo, ele aparece rapidamente, mas o texto aqui vai mostrar para nós que a falta de fé, na verdade, é o fundamento. É o que traz este medo tão rapidamente aos nossos corações. Ele trata os dois porque ele quer formar discípulos que não apenas enfrentam as tempestades. Ouça isso que eu estou te falando nessa noite. Ele trata esses dois problemas, porque para Jesus isso aqui é um problema nas nossas vidas. O medo e a incredulidade, porque ele estava querendo formar discípulos que não apenas enfrentavam as tempestades, mas eles interpretavam as tempestades pela sua fé, não pelo pânico. Jesus estava provocando isso neles, para eles entenderem que as suas tempestades, a gente vai perceber já mais algumas coisas que estavam ao redor daqueles homens, daqueles discípulos. E a intenção de Jesus aqui era clara, é que esses homens, eles precisariam interpretar todas as coisas que estaria ao seu redor, coisas difíceis, tempestades e algumas outras um pouco mais escondidas. Eles precisariam interpretar essas coisas, não pelo medo, muito menos pela incredulidade. Eles precisariam viver pela fé. Mas como se vive pela fé? Porque às vezes a gente ouve algumas palavras e entende alguns textos fortes na palavra de Deus, mas a gente não consegue decodificar, a gente não consegue trazer para a nossa realidade. Como a gente pode viver pela fé? E essa é uma das primeiras conclusões nossas, por aquilo que Jesus vai ensinando, é nós aprendermos a interpretar a nossa vida, as coisas que estão acontecendo conosco pela fé, não pelo pânico, não, nem mesmo pelo acaso, porque às vezes nós vamos interpretando as coisas que estão acontecendo conosco por alguns filtros. O medo pode ser um, e o acaso também pode ser outro. Não sei por que essas coisas estão acontecendo comigo, não sei por que essa tempestade se levanta, não sei por que essa situação de repente está no meu coração, isso está tão visível. E o Senhor, Ele vai nos ensinando a interpretar as nossas vidas pela fé. É a única coisa que pode e deve dirigir as nossas vidas como discípulos de Jesus. Em outras palavras, Jesus não apenas confronta emoções que estão fora do lugar. Ele confronta
muitas vezes, um coração que tem esquecido quem Ele é. Mesmo que isso aconteça rapidamente, mesmo que isso não esteja visível, porque o que me chama mais atenção nessas histórias, nessas duas passagens, que eu estou de novo trazendo elas para nós, é porque se fôssemos nós, a gente compreenderia com mais facilidade por que Jesus estava fazendo isso conosco. Mas quando a gente olha esses homens que estavam vendo Jesus fazer milagres, acompanhando Jesus para todos os lugares, esses homens tinham deixado as suas vidas, tinham deixado os seus negócios, tinham deixado as suas casas, eles tinham deixado a sua própria cama, o seu lugar de descanso para andar com Jesus, eles tinham deixado, muitos deles, os seus bens, e esses homens, são esses homens que são confrontados por Jesus, porque Ele encontra na vida daquelas pessoas, e repito, se fosse nós a gente entenderia, mas Ele encontra na vida desses homens de Deus incredulidade. E o Senhor, Ele tem poder para expor e remover de dentro de nós, presta atenção nisso, situações, pessoas e escolhas que foram corroendo a nossa fé. Se alguém quiser falar amém. Amém. Obrigado. Ajuda. Muitas vezes, sem nós percebermos, porque isso deve ter acontecido no coração desses homens, nós nos tornamos incrédulos. A incredulidade vai ganhando mais espaço nas nossas vidas, e o Senhor, Ele tem poder, Ele tem amor, Ele tem misericórdia para confrontar isso em nós. Uma pergunta de coração. Você tem algum nível de incredulidade que precisa ser confrontado por Jesus? Aí dentro. Pausa dramática para você pensar. Obrigado pela resposta. A gente tem sempre um ou dois, né? Existe algum nível, será? Dentro de você. Assim como o Rodrigo falou, Jesus, Ele chegando neste lugar e a gente percebendo a presença dEle, que é uma coisa Ele estar, outra coisa a gente perceber. Mas a gente perceber a presença dEle, o que nós faríamos, Ele entrando nas nossas casas, mas Ele entrando agora, nessa hora, aqui, e, enfim, cada um com a sua situação. Pode ser tempestade, pode ser o que for. Mas se Jesus, segundo esses dois textos, encontrar dentro de nós incredulidade, Ele tem o poder, Ele tem a misericórdia, Ele tem o amor e Ele tem o propósito dEle para Ele confrontar isso em nós. E eu fico muito animado para ministrar essa palavra, porque eu vejo que é uma palavra de Jesus. É uma palavra que Cristo está no centro totalmente, é Ele falando conosco, é uma palavra que Ele comunicou aos seus discípulos, eu creio que Ele está fazendo conosco nessa noite, mas tem um propósito santo, maravilhoso dEle em nós. Eu estou usando a palavra confronto em alguns lugares, e é importante nós entendermos essa palavra, entender para saber por que Jesus fez isso com seus discípulos, e Ele está fazendo conosco nessa noite. O confronto é quando alguém que ama demais, ele não consegue ficar calado, e ele decide falar aquilo que é preciso ser dito. Não é um ataque, não é uma briga, não é uma humilhação, não é esse o propósito, é um cuidado. O confronto saudável
é quando uma pessoa olha para outra e diz, com firmeza e afeto, existe algo aqui que precisa ser ajustado. Porque isso talvez está te machucando, te limitando, ou talvez está desviando os teus olhos, ou desviando você daquilo que Deus tem para a sua vida. É a coragem de abrir uma conversa difícil para gerar vida, não para causar feridas. É o que Jesus, ele estava fazendo aqui com seus discípulos. Confronto nesse sentido é uma das expressões mais maduras do amor cristão. Você sabia? É alguém dizendo, no fundo, eu me importo tanto com você, que eu não vou deixar mais você caminhar desse jeito. É desconfortável, mas transforma. É firme, mas cura. É direto, mas liberta. E é nesse sentido que Jesus, ele faz isso conosco. Ele nos confronta, e ele confronta coisas que são fundamentais para nós, que sejam verificadas. E aqui ele está confrontando talvez a coisa mais importante da nossa caminhada com ele, porque a incredulidade, ela vai mover os nossos passos. A incredulidade vai mover os nossos corações. A incredulidade vai mover a nossa família. A incredulidade, se estiver presente nesse lugar, que quando é um lugar grande demais, que ocupa um espaço grande demais em nós, ele é claro que vai assumir o controle. Nesse sentido, Jesus então está confrontando esses homens. Jesus, com firmeza, ele então não trata só do medo daquelas pessoas. Ele confronta uma incredulidade que estava alimentando o medo daquelas pessoas, daqueles homens. Da onde surgiu o medo? A pergunta que Jesus fez a Pedro é a mesma que ele faz para nós. O que aconteceu com você? Que hoje eu posso te perguntar, por que você está duvidando de mim? A incredulidade, ela é silenciosa, mas ela é poderosa. Não é apenas a ausência de fé, a incredulidade. É um olhar que se desviou totalmente. E pela Bíblia nós vemos que várias vezes Jesus confronta esse tipo de incredulidade que ele encontrou nessas duas cenas, em situações que não envolviam tempestades. Algumas histórias trazem à tona pontos cegos dentro de pessoas que estavam andando próximas a Jesus ou que o conhecia. E essas histórias eu creio que revelam muitas coisas para nós também, que Jesus quer mexer conosco nessa noite. Várias histórias, não somente essas, que Jesus repreende e confronta a incredulidade. A primeira delas, eu não vou ler esses textos, mas anota por favor, Marcos capítulo 6, aqui é do versículo 1 ao versículo 6 essa história. Aqui Jesus, ele está repreendendo a incredulidade em uma cidade, a cidade de Nazaré. Jesus, ele está na sua própria cidade nesse texto. Aqui ele ensina, ele cura, ele manifesta o reino de Deus, mas o povo não consegue crer totalmente em Jesus. Ele percebe uma incredulidade pairando no ar daquela cidade. Eles diziam até, por reconhecê-lo, Jesus era familiar demais para eles. Aquelas pessoas perguntavam, tá, mas essa pessoa que está falando isso para mim, essa pessoa que está então dizendo que é o Cristo, que está fazendo milagres e dizendo que Ele é o Salvador, essa pessoa não é aquela que eu conheço tão bem desde criança, não é o filho do carpinteiro. Eles conheciam Jesus de vista, sabiam muito a respeito da sua história, mas não conheciam o seu coração, a ponto de ouvir dele uma palavra e entender essa palavra sem com que a incredulidade, que de alguma forma tinha entrado no coração daquelas pessoas, paralisasse aquela conversa.
O texto diz algo assustador: ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas. Repare, Jesus aqui não repreende o medo, ele não repreende uma tempestade, mas pela incredulidade que ele vê naquele lugar, ele repreende aqueles corações que estavam fechados. Quando a incredulidade então domina o nosso coração, ou o coração de alguém, até o lugar onde Jesus, ele cresceu, também pode se tornar infértil. Até o lugar onde Jesus cresceu pode se tornar infértil. E isso também, é claro, que precisa nos confrontar. Familiaridade com Jesus não é igual à fé. É esta fé que Ele quer despertar na vida desses homens. Pode-se frequentar o ambiente certo e ainda assim limitar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A gente pode estar no lugar certo, a gente pode estar ouvindo a palavra certa, mas se nós não entendermos que se nesse mesmo lugar coexistirem uma palavra de Deus, uma presença de Deus e uma incredulidade, as coisas não chegarão no nível proposto por Deus nas nossas próprias vidas. Uma segunda história, anota esse texto, por favor, Marcos capítulo 9. Marcos 9 aqui é do versículo 14 ao 29. É uma outra história, Jesus e o pai de um menino que havia ficado endemoniado. Aqui Jesus não repreende o medo, ele confronta mais uma vez a incredulidade. O pai diz: se pode fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus responde para aquele homem: se podes, tudo é possível aquele que crê. Novamente, não há tempestade, mas há o descontrole, a confusão, a frustração diante de Jesus. O pai, ele está tão abalado que ele mistura a sua própria fé com a dúvida. Ele crê, mas não totalmente. E Jesus, ele não fica quieto diante de algo tão perturbador para ele. Alguém que crê, mas não totalmente. Jesus o conduz a um ponto de uma sinceridade absurda, uma sinceridade profunda. Aquele homem diz assim: eu creio, mas eu preciso que o Senhor me ajude na minha incredulidade. É uma frase, parece que não faz sentido, mas faz muito sentido para aquilo que realmente muitas vezes está acontecendo dentro de nós. O texto, eu vou ler para vocês esse versículo 23 e 24 de Marcos 9. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Esse é um dos momentos, eu creio que mais humanos da Bíblia. Não é uma incredulidade rebelde, porque a gente enxerga uma humanidade aqui, não enxerga? A gente não vê alguém querendo confrontar Jesus, ou questionar se ele é poderoso, se ele poderia fazer ou não. A gente não vê uma rebeldia aqui, a gente vê muita sinceridade no coração desse homem. Então, é claro que não é uma incredulidade rebelde, é uma credulidade ferida. E ele sabia disso. Ele cria. Mas a sua credulidade, em algum momento, ela foi ferida. E Jesus, ele não rejeita esse homem. Ele chama esse homem também para um passo maior na sua experiência com ele. E a incredulidade, ela é vencida, mais uma vez, por uma revelação que aquele homem tem a respeito
de Cristo. Uma última história está em João capítulo 11. Aqui fica o capítulo inteiro. História maravilhosa de Jesus e Maria diante do túmulo de Lázaro. Maria e Marta, elas criam. Quando você lê esse texto, se você não conhece a história, você vai chegar a essa conclusão. Elas verdadeiramente criam em Jesus. Mas a gente vai perceber também que existiam aqui limites. Quando Jesus chega, Marta diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, ele não teria morrido. Ela acredita no poder de Jesus. Mais uma vez, sinceridade pura. E você talvez já está percebendo que a nossa sinceridade tem lugar diante de Jesus. Ele considera, ele abraça, mas ele não deixa de fazer aquilo que ele precisa fazer só porque nós estamos sinceros diante dele, ou porque nós temos as nossas causas, porque de alguma forma ele vai perceber que a culpa não foi nossa, porque isso não é importante. Não é importante. Não é tão importante quanto a realidade que Jesus começa a encontrar na vida dessas pessoas. E o meu coração começou a ficar mas tão apertado, eu descobrindo essa palavra incredulidade, seguindo muitas pessoas que estavam próximas a Jesus. Essa palavra roubando tantas experiências. Ela acredita no poder de Jesus, mas eu entendo que apenas dentro daquilo que ela já tinha visto Jesus fazer. Ela crê, mas também não totalmente. Ela crê, mas é como que a fé dela fosse uma fé no passado. Ela crê nas coisas que já aconteceram com ela, que ela sabe que Deus fez. Jesus então declara: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, ele confronta a incredulidade sutil, que diz que Deus só age em determinados cenários, ou mais, a incredulidade que reduz Deus àquilo que nós já entendemos, ou que nós já vivemos, porque talvez aqui é a nossa especialidade da nossa vida com Deus. Nós cremos com base nas nossas experiências que deram certo, que nós entendemos. Isso muitas vezes é o nosso único combustível. Nós entendemos aquilo que Deus já fez, mas Jesus leva aquela mulher a crer além do tempo, além da lógica e além dos limites emocionais que envolviam aquela mulher também naquela experiência. Não é uma repreensão dura, é claro que é firme. Ele disse para ela: eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? O milagre acontece quando a incredulidade, de fato, ela é confrontada e quebrada nas nossas vidas, e isso vai precisar acontecer conosco. Amém? A última história, Marcos capítulo 16. Vou chamar os meus queridos irmãos aqui comigo, do Sounds, aleluia. Essa história é a história de Jesus e os seus discípulos após a ressurreição. Eu peguei 4 histórias em momentos diferentes, e nenhuma delas com tempestade, e agora tudo aquilo já havia, quer dizer, tudo aquilo não, muitas coisas já haviam acontecido na vida da igreja, daqueles discípulos, eles já haviam entendido muitas coisas, mas a incredulidade continua sendo um objeto importante da fala de Jesus. Marcos 16. Depois da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e o texto diz: ele os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração. E o choque aqui é simples. Eles viram Jesus abrir olhos
dos cegos, aquelas pessoas viram Jesus curar leprosos, viram Jesus expulsar demônios, viram Jesus acalmar as tempestades, mas eles não creram naquilo que Ele mesmo tinha prometido para eles, que Ele voltaria, que eles o veriam de novo. Como pode? Como pode alguma coisa passar e ficar pelo caminho? A incredulidade fez com que tudo aquilo que eles haviam testemunhado se tornassem memórias e não uma convicção. O que Jesus estava querendo trabalhar na vida daqueles discípulos, e eu creio que Ele está trabalhando isso em nós, é que todas essas experiências que nós estamos vivendo com Jesus, elas não podem ser apenas memórias, elas precisam se transformar em uma convicção de quem realmente Ele é, de como Ele continua agindo, de como Ele continua sendo poderoso, de como Ele continua não tendo limites para Ele fazer aquilo que é da vontade dEle nas nossas vidas. É uma convicção. E aqueles homens, isso precisa saltar aos nossos olhos de uma forma também importante, porque aqueles homens que passaram tantas experiências com Jesus, eles deixaram, pelo menos nesse momento, isso passar. A convicção de que nenhuma palavra que Jesus libera é uma palavra que morre e que não chega ao efeito. Eu acredito no que Jesus já fez, mas às vezes não creio no que Ele ainda pode fazer. E agora? Será que isso também não está nos nossos corações? Eu creio no que Jesus faz. Eu creio no que Jesus já fez. Eu mesmo experimentei. Mas eu não tenho certeza. Eu não posso me comprometer com essa certeza que Jesus ainda pode fazer. Eu creio no que Ele realizou na vida de tantas pessoas, mas nem sempre eu confio no que Ele deseja ainda realizar na minha vida. Essas histórias então vão mostrando para nós que a tempestade não é o único lugar onde a incredulidade aparece e pode ocupar um lugar importante nas nossas vidas. Ela pode aparecer na nossa rotina, ela pode aparecer na nossa familiaridade com a fé e até mesmo com aquilo que nós conhecemos de Jesus. A incredulidade, ela pode aparecer em meio às nossas frustrações. A incredulidade, ela pode aparecer no luto. A incredulidade, ela pode aparecer no cansaço. A incredulidade, ela pode aparecer no aparente atraso de Deus. Muitas vezes, a incredulidade, ela se veste de lógica, de prudência. A incredulidade se veste de cansaço. A incredulidade para nos enganar e não ser enxergada por nós, para ser exposta para Jesus. Ela pode até mesmo se vestir de traumas, de dores, de feridas. Mas é lindo como Jesus provocou isso na vida daqueles homens. Porque a nossa credulidade na pessoa de Jesus, na sua voz, nas suas promessas, em quem Ele é, no seu amor, ela não pode estar ferida.
Porque se a nossa credulidade em tudo isso que nós cremos, e são as nossas regras de fé, e aquilo que nós temos de mais importante e preciosas na nossa vida com Deus, se essas coisas todas em algum momento, talvez por pessoas, por situações, que são essas roupas da incredulidade, elas corromperam, feriram a nossa fé, a nossa credulidade, elas sempre, quando nós encontrarmos esse lugar de franqueza também, sinceridade diante de Jesus, elas serão confrontadas. Essas histórias, as 4 histórias, Jesus confrontou, por quê? Porque existiu sinceridade. Senhor, ajuda-me, eu creio, mas eu sei que eu preciso da tua ajuda para eu lidar com a minha incredulidade. Porque no fundo, nós vamos descobrir a mesma coisa dessas histórias. Talvez um mesmo movimento, que algumas coisas conseguiram tirar os nossos olhos dos olhos puros de Jesus. Por isso, quando Pedro começa a afundar, Jesus pega na sua mão e diz: homem de pequena fé, por que você está duvidando de mim? É claro que o problema não foi o medo do vento, não foi o medo da água, o problema era mais profundo, era incredulidade nas palavras de Jesus. Amém? Se essa palavra não for uma palavra de Deus para a tua vida, eu estou satisfeito que foi para a minha. Eu estou satisfeito de chorar e me rasgar diante do Senhor nessa noite sozinho. Mas eu queria te convidar a você, deixar que essas palavras alcancem o propósito delas também. Jesus está te chamando para você nessa noite, de uma forma sincera, expor a sua incredulidade. É duro nós admitirmos isso, mas nós precisamos ser sinceros. Existe incredulidade dentro de nós. Existe. É muito mais lindo nós falarmos, existe fé, ou talvez não tanta fé, mas o texto aqui, ele vai sendo direto, porque ele tem um propósito incrível na vida daqueles homens. O texto fala para nós apresentarmos a nossa incredulidade diante de Jesus. E eu queria te convidar a você fazer isso nessa noite. Se você tiver coragem de olhar fixamente nos olhos de Jesus nessa hora e pedir: Senhor, agora, Deus, agora eu te dou liberdade para o Senhor, Deus, me ajudar, porque ela é real, ela existe, Senhor. Eu sei que ela existe, o Senhor está me mostrando que ela existe, mas eu quero te pedir ajuda, Deus, porque este é o único lugar onde a minha incredulidade, ela pode ser confrontada e atingida pelo teu amor e pela tua palavra. Deus, eu quero te pedir ajuda nessa noite, porque eu tenho dentro de mim incredulidade. Fique em pé junto comigo, fica com os teus olhos fechados. O que importa para nós é a presença de Jesus falando conosco nessa noite. O que importa para nós são os olhos de Jesus e aquilo que Ele está vendo dentro de nós. O que importa é aquilo que Ele tem no seu coração para fazer conosco nessa noite. E sim, Ele quer confrontar agora a tua incredulidade. Não importa como ela chegou e por que ela cresceu, mas toda a incredulidade das nossas vidas agora, nós iremos expor diante do amor de Jesus. Fique com os teus olhos fechados. Ouça o Espírito Santo agora. Talvez o teu único exercício neste momento é começar a expor diante dEle, enquanto nós começarmos a adorá-lo nessa noite. Expor essa incredulidade que talvez você conhece como ela entrou. Talvez não, mas você sabe que está lá, que está aí dentro.
Teu único exercício agora de fé é você expor essa incredulidade e dizer: sim, Jesus. Sim, Jesus. Eu preciso da tua ajuda contra a minha incredulidade. É um passo de fé teu nessa hora. E eu te convido você a fazer isso. Faz isso agora. Vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sol sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada dia vou viver, rompendo em fé. Quando eu orava essa tarde por essa palavra, o Senhor me mostrava um caminho. Existia um caminho ali, como uma estrada onde essa pessoa ela estava transitando, estava passando em velocidade por ela, mas de repente, em algum momento dessa estrada, começa a existir alguns cones ali de advertência, algumas coisas que ali parece que existia algo que era perigoso. E eu via aquela estrada como algo que era o caminho, que era certo, que era o destino, que era o lugar, que as coisas nesse ponto estavam todas certas, era a direção, mas algumas coisas estavam ali no meio desse caminho, existiam esses obstáculos, essas coisas de alerta que fazia com que a velocidade fosse reduzida, que talvez o caminho ele não fosse aquele caminho que flui, que as coisas elas acontecem na velocidade certa. Parece que toda vez que passava por aquele mesmo ponto, aquela velocidade era diminuída, essa rua como uma estrada, um circuito que voltava naquele ponto. E Deus me falava a respeito de algumas coisas que precisam ser retiradas, que sim aconteceram, que chamam a nossa atenção, que mostram um perigo ali, que nos mostram talvez coisas que foram quebradas, foram machucadas, e nós temos bastante atenção, precisamos ter atenção naquele momento, naquela situação, naquele lugar,
mas eu via Deus mostrando de alguma forma que esses obstáculos, eles poderiam ser retirados. Eu via que aquela estrada ela estava pronta, pavimentada, existia um chão seguro sobre aquele lugar que ainda estavam com os obstáculos, aqueles cones. Era um lugar que já havia sido consertado, já havia sido arrumado, já havia sido curado. Deus, Ele está nos chamando nessa noite para nós retirarmos esses obstáculos. Existe uma velocidade dEle, existe um tempo dEle, existe algo que Ele está nos movendo para nós avançarmos, para nós entendermos esse chão que é seguro, que nós podemos acelerar, que nós podemos caminhar, que nós podemos romper. Também nessa noite, uma visão que falava sobre algumas situações, algumas coisas que estavam talvez protegendo, como roupas, mas eram roupas antigas, roupas que tinham uma cara ali de roupas familiares, coisas que precisavam também ser deixadas de lado. Tinha uma outra imagem onde era um ovo com um pintinho que ele rompia aquela casca e também saía para fora. Eu creio que o Senhor Ele está nos mostrando algo muito, mas muito, muito forte para nós nessa noite. Nós precisamos voltar em 100% da nossa confiança absoluta neste lugar que nós estamos caminhando, sem reservas, sem lugares que chamam a nossa atenção quando nós passamos por elas, esses lugares que fazem com que a gente desacelere, mas que nós não precisamos mais desacelerar. Eu creio que isso tem tudo a ver com a incredulidade que Deus está confrontando nos nossos corações nessa noite, para que essa incredulidade ela saia do nosso caminho. A incredulidade precisa sair do nosso caminho. A incredulidade precisa sair das nossas vidas. A incredulidade precisa sair dos nossos corações. A incredulidade precisa sair do nosso campo de visão. A incredulidade precisa sair do caminho daquilo que Deus está nos chamando a viver com Ele, que é maravilhoso, que é seguro, que é limpo e que é dEle. Amém, igreja? Nós gostaríamos de orar sobre isso. Enquanto nós ouvimos essa música mais uma vez, se você quer dizer essas palavras para Jesus, assim como esse homem disse: Senhor, eu creio, mas eu preciso que o Senhor me ajude com a minha incredulidade. Se você quer dizer essas palavras nessa noite para Jesus, e se você gostaria que nós te ajudássemos com essa palavra, nós vamos orar com você. Então, enquanto nós cantarmos, vem aqui à frente, nós estaremos orando pelas pessoas que estão dizendo para o Senhor: eu creio, mas eu preciso da tua ajuda contra a minha incredulidade.